Nós agora vamos retomar os trabalhos do Lift Day 2026. Teremos agora mais um painel que dá destaque à importância da atuação dos parceiros de tecnologia do ecossistema Lift. Para o painel Tecnologia que Impulsiona, AWS, IBM, Multiledgers e Veritran, convidamos para compor a mesa Ulisses Pacheco, Head of Sales Public Finance da AWS, Lívio Souza, CTO da IBM Technology Brasil, Paulo Brizola, CEO da Multiledgers, e Wagner Gomes Martim, vice-presidente da Veritran. Para moderar o painel, convidamos Miguel Faria, especialista em blockchain da Fenasbac. Miguel, a palavra é sua. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço, um bom retorno, que não tenham se molhado no retorno para cá também. Eu queria fazer uma fala inicial, até explicando e tentando pensar um pouquinho nesse momento que a gente está vivendo aqui. Desde a manhã de hoje, nós estamos vendo a apresentação de projetos super inovadores que utilizaram de infraestrutura financeira e tecnológica para trazer inovações para o sistema financeiro. Algumas dessas inovações disruptivas, algumas incrementais, e a pergunta que fica é: o que propicia a criação e o ambiente para que essas inovações existam? Eu creio que parte da resposta é um ambiente onde regulação, tecnologia e a inovação estejam presentes ali para proporcionar isso. E isso é parte também responsabilidade desses membros que compõem a mesa conosco. E a pergunta que eu faço para a mesa aqui inicialmente é: vocês que estão com a gente aí há alguns batches e algumas edições do Lift Lab, atuando desde a implementação de infra, disponibilização de infra, até as mentorias e aconselhamentos ali aos projetos. Para vocês, qual que tem sido o diferencial desse ambiente de inovação para a criação de modelos de negócio inovadores no mercado financeiro? Fiquem à vontade para definir a ordem. Você não ganhou? Ganhou. Vai no negócio primeiro. Então, vou falar aqui primeiro, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a Fenasbac, Banco Central, Lift, ano após ano aqui trazendo esse ecossistema e esse ambiente de inovação para a gente, que a gente consiga liderar aí mercados internacionais, né? Foi muito falado aqui o avanço que o Brasil tem no seu sistema, mas a reflexão que a gente traz, né? Nós somos parceiros do Lift desde 2019, e o que a gente entende é que inovação no sistema financeiro não nasce de forma isolada, né? Precisa de um ecossistema de confiança. E muito falado aqui, até mesmo pela BB Chain, né, que ressaltou isso, é muito válido para os projetos que estão vindo aqui conseguir antecipar, economizar custos, testar, né, todos os seus projetos, fazer as validações de escala, enfim, e principalmente conseguir entender como é que isso seria interpretado pelos sistemas financeiros. Mas isso funciona também no inverso, também para nós parceiros aqui, onde a gente consegue estar entendendo o que tem de inovação de ponta no mercado e a gente conseguindo também testar as nossas soluções e adequar elas para o que está vindo de disruptivo no mercado. Então, é uma troca, é uma sinergia, é um ecossistema que favorece muito esse ambiente. E assim a gente vai moldando e fazendo o shape do mercado e entendendo quais são os novos modelos de negócio que possam atender certos projetos que a gente encontra aqui. Posso eu? Posso falar? Pode só falar? Só fazer nada? Ainda bem que você ganhou água, hein? A gente não ganhou água. Vocês já reclamaram que vocês não ganharam água? Eu ganhei água, só para ganhar. Perdão, eu sou Ulisses, estilo jocoso faz parte de mim, infelizmente.
Eu acho que tem 3 motivos para a gente estar aqui. Em homenagem ao JK, isso aqui é um 50 anos em 5. Né? Ou seja, aqui tudo acelera. Então, para nós, que viemos com a filosofia de prover recurso para builders, né? Que a gente chama de builders, né? Mas aqui a gente chama de entrepreneurs, né? O pessoal que tem as ideias e tem que executar. Então, nós somos bons em fazer bloquinhos de Lego para essas pessoas funcionar. Então, infraestrutura conhecida como cloud, agora como IA também, trazendo isso para que vocês possam criar soluções. Então, nossa origem, apesar da AWS, né, a Amazon Web Services, ser uma empresa de tecnologia, a gente surgiu por um problema da Amazon. Então, a gente adora problema. Então, o segundo ponto é que aqui são bons problemas para quem gosta de testar infraestrutura. Né? O que significa isso? Cara, tem um mercado mais crítico que finanças? Né? Tem um mercado de saúde, talvez? Mas esses são os mercados que testam a gente. Então, é bom estar aqui. E melhor ainda, o terceiro item é a credibilidade que isso traz, né? O selo do Banco Central muda tudo. Tem várias aceleradoras, mas o Banco Central traz um lado que talvez depois a gente tenha tempo para conversar, que é essa ideia de que um Banco Central não é só autoritário ou só impositor. Ele escuta o mercado e tenta trazer coisas novas. Né? Mudou tanto de nome, né? A economia on-chain, né? ou sei lá, DeFi antes. Quando é que um Banco Central traria isso para dentro dele? Né? É melhor fazer dentro do que fora, diria Maquiavel. Mas, assim, eu acho que são 2 grandes motivos para estar aqui. Eu vou deixar os outros falarem, não vou falar. Né? Mas a ideia é um ambiente muito legal para testar os limites da nossa infraestrutura, como tudo. Muito bem. Pode. 2A. Muito bem, senhores. Primeiro, muito obrigado, Lívio, aqui da IBM. Hoje eu estou na cadeira de modernização de plataformas. Interessante, a IBM é uma empresa conhecida por ter tecnologias estruturantes, também no mercado financeiro, também em outras indústrias, aqui dentro do Banco Central. 2A. 2 está chegando? Vou falar mais pertinho aqui. Bem, o colega disse a palavra favorece, né? Você falou a palavra acelera, e eu vou utilizar aqui habilita. Esse cenário, esse ambiente criado pela Fenasbac, junto ao Banco Central, junto ao ecossistema, junto aos fornecedores, junto aos meus clientes, junto aos meus parceiros, ele habilita, falando aqui em nome da IBM, a gente exercer aquilo que a gente exerce há mais de 100 anos no mundo, no fim do dia. Né? A gente é uma empresa de tech, e uma empresa de tech que tem mais de 100 anos, o que é um pouco interessante, e para sobreviver esses 100 anos, e 100 anos de Brasil, inclusive, para quem não sabe, a filial Brasil foi a primeira IBM aberta depois nos Estados Unidos, um brasileiro que foi lá, trouxe a IBM para cá, porque falou, aquele povo é bastante criativo, a gente sabe criar coisas diferentes, e criamos eu diria, o sistema financeiro mais tecnológico do mundo, e falo de boca cheia. Muito dessa infraestrutura criada pela IBM, dentro desse ambiente, para que a gente pudesse sobreviver esses anos todos, foi criado em cima de inovação diária. E este ambiente, ele habilita a gente provar isso. Então, ser reconhecido, sim, por uma empresa, uma palavra que o mercado usa bastante, algumas pessoas gostam, outras odeiam, mas legado é aquilo que funciona. E banqueiro não gosta de mexer naquilo que funciona. Simples assim. Funciona, dá dinheiro, eu não quero mexer. Só que a inovação ela exige, e esse ambiente ele habilita a gente se provar, a falar desde o cliente ao banqueiro, como que a gente cria end-to-end aqui, uma visão, cenários de inovação mesmo, criando uma jornada sem fricção, e, mais uma vez, aqui na minha leitura, ambiente perfeito para que a gente possa provar esse contexto. Acho que, primeiro, boa tarde, pessoal, e mais uma vez, obrigado pelo espaço. A gente já vai aí para 5 anos de mentorando o Lift Lab, e o que eu percebo é que as teses são muito bem conduzidas, né? Tanto pelo regulador, que é bem inovador, como os parceiros que têm uma experiência tecnológica e uma carga muito interessante, e as ideias já vêm super bem infiltradas pela Fenasbac e pelo pessoal que avalia o conteúdo. Então, acredito que é uma mistura que não tem como dar errado, e pelo contrário, ela só potencializa. Acho que, fazendo um último comentário em cima de todo mundo disse,
eu acho que, na verdade, eu vejo o Lift como um grande potencializador, porque esse caldeirão mistura a inovação com a bagagem das empresas, com as teses, e isso gera empresas consistentes, e muitas já estão aí há um par de tempo, algumas foram até vendidas, ou seja, fica um legado bem interessante para o mercado. Ótimo. Até trazendo aqui uma pergunta direcionada agora para você, Lívio. Nós vimos mais cedo a BB-Chain relatando que durante o Lift eles tiveram um crescimento do projeto ali de 1 ano e meio durante os 3 meses do programa. Então parece até insano de pensar isso, mas de fato aconteceu. Foi um projeto que ele teve diversas discussões duras, tanto regulatórias quanto tecnológicas. E também nós tivemos outros projetos que infelizmente não puderam estar aqui, como o CRX, que tiveram abordagens de problemas similares. Então, similares, que, por exemplo, a CRX ela abordava a tokenização de forma mais permissionada, e a gente tem um projeto do Regulated Tokenized que abordava uma infraestrutura mais ampla de mercado, onde os participantes poderiam ali compartilhar, inclusive, liquidez. Qual a sua visão sobre essa pluralidade de projetos sobre o mesmo tema para a construção de um sistema financeiro mais robusto daqui para frente? Acho que as provocações trazidas pelos colegas, e já que hoje é o dia das palavras, a tarde das palavras, com a BB-Chain foi intensidade, né? O pessoal está aqui da BB-Chain, foram 3 meses intensos, de muita diversão. Se não tiver diversão, não vale a pena. Muito trabalho, sem dúvida alguma, né, de todas as partes para a gente chegar onde nós chegamos. Eu entendo que a provocação e essa visão de redes permissionadas, redes públicas, redes reguladas, essa discussão toda ela é muito favorável, porque a discussão on-chain, se você pegar uma instituição financeira tradicional e levar a discussão dela do on-chain. Então, na instituição financeira tradicional, você tem lá as pessoas da custódia, da liquidação, da gestão de ativos, e o ativo digital continua sendo ativo no fim do dia, né? Pagamento internacional continua sendo pagamento internacional, o câmbio continua sendo câmbio, o gato é gato, né? Então, essa discussão é uma boa discussão. E essas infraestruturas permitem com que a gente tenha essas discussões com as instituições financeiras de fato. Deixar de ter silos de tecnologias, ou seja, um cartão de cripto, um pagamento internacional, uma rede, quase que um shadow IT, aqui em cenários abstratos, separados, isolados, e leva a discussão para o core. Então, nós trabalhamos muito com o core das empresas, e a discussão é como que eu vou trazer esses processos novos dentro da governança da grande instituição bancária ou do banco do neobank, para a custódia do banco do neobank. A custódia ela vai mudando um pouco de natureza. A gente conversou bastante com a CRX a questão da custódia, e aí vem a discussão do nosso Tecni6, MPC, HSM. Quando a gente brinca de custódia, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, meu pai é bancário de Pouso Alegre, aposentado do Banco do Brasil, e eu me lembro, como criança, dentro do banco, brincando, dentro do cofre, de contar dinheiro. Aliás, numerário, né? Dinheiro dos outros é numerário. Moedas, máquinas de contar moeda, aquela coisa linda. No fim do dia, o banco era custodiante, ele vai continuar fazendo custódia. Independente da natureza do ativo, ele continua fazendo custódia. E agora ele traz essa discussão do ativo digital, seja a rede permissionada, seja a rede pública, para dentro da realidade do dono da custódia do banco. E ele entende, com todo respeito, pouco do que é um ativo digital, do que é uma wallet, do que é um endereço, se a rede é pública ou permissionada. Ele precisa trazer essa visão para o negócio dele. E acho, respondendo a essa pergunta, que essas infraestruturas que estão sendo montadas, os colegas da BB-Chain, a plataforma da CRX, foi esse nível de discussão que nós tivemos. Como que a gente consegue tirar a fricção, diminuir a jornada e trazer esse mundo super complexo do on-chain, como comentado aqui, para a realidade, para o dia a dia, de forma transparente para os processos que, de alguma forma, têm que ser atualizados dentro das grandes instituições bancárias. Posso comentar? Por favor. Para ajudar, eu vivo provocando. O pouco que eu vi os projetos, a Daniela vai brigar comigo, são problemas diferentes, né? Com soluções diferentes. Eu vejo o CRX, que eu estava até olhando detalhe aqui,
economia on-chain com impacto social. Para mim, é a minha paixão, né? Pessoal, ele não perguntou, o Thiago perguntou do CPF. Eu estou nesse negócio por causa do impacto social, financeiro e social, né? Ninguém faz nada sem dinheiro. Então, eu achei legal da solução crédito. É o que impulsiona a gente. E como é difícil no Brasil, né? Então, eu cada vez vejo várias iniciativas, acho que é o meu 6º ano. Cadê o Thiago? Acho que é o meu 6º ano aqui no projeto. E vejo as tendências irem para uma infraestrutura nova, né? Pix foi cabeça do engenheiro, tá? Pix para mim foi uma nova estrutura, né? Estrutura financeira. Nós estamos criando a próxima, tokenizada, com IA, etc, etc. E eu vejo esses projetos com uma ideia de puxadinho, não no mau sentido, tá? Puxadinho porque eu estou precisando conectar com o sistema existente e criando coisas novas. Crédito tokenizado, com impacto social. Uma das grandes dificuldades que eu vi nos projetos que eu tinha até agora é essa rastreabilidade, né? Eu sou blockchain, mas eu preciso saber quem é. E acho que é o 2º projeto que você mencionou, né? É fantástico nessa ideia. Recomendo a todos até ir mais fundo do que eu, porque acho que tem uma lição para o futuro que é interessante, que eu acho legal do Lift é isso, trazendo pinceladas de uma coisa que pode ser a nova infraestrutura. Falei demais, tchau. Maravilha. Inclusive, no fim aqui do evento, nós vamos divulgar o QR Code com o Lift Papers, com todos os relatórios dos projetos que foram finalistas da última edição. Mas nem só de blockchain vive o Lift, e também tivemos outros projetos. Nós tivemos projetos interessantes de outras infraestruturas de mercado, de outras tecnologias, e que abordaram até outros temas. Desde então, a Veritran, como um parceiro de longa data do Lift, apoiou projetos de impacto social como o G10 Bank, aprovou diversos projetos, inclusive um projeto bem interessante que nós vimos na última edição, que foi de um consórcio on-chain 4.0. E a pergunta para ti, Wagner, qual a tendência que você acha que nós veremos de agora em diante no mercado, que a Veritran vem acompanhando e que você imagina? Acho que a automação dos processos, né? Eles acontecerem de forma 100% robotizada, não só com smart contracts, não só com tokenização, mas também com previsibilidade e ocorrência, né? Então, já faz um tempo que a gente sabe que finanças é só um meio, não é o fim. Cada vez mais vai ser algo invisível. Antes você contraía um crédito para poder adquirir algo. Hoje não é assim. Esse crédito é algo completamente invisível. Hoje você vai comprar um bem ou pagar um serviço, como nada que 2, 3 cliques que você dá e isso se automaticamente dispara na linha do tempo, né? Então, cada vez mais a gente não vai perceber os bancos. Você não vai interagir no futuro com o aplicativo de um banco para fazer uma transferência. Você vai no marketplace e ver o que você quer investir, onde você quer destinar o recurso, qual sua próxima viagem, qual carro você vai trocar e não qual o meu melhor empréstimo para poder financiar um carro. Então, finanças cada vez mais vai ser algo imperceptível. Ótimo, bacana. Nessa linha também, eu acho que surgiu também nos projetos que nós acompanhamos uma premissa, que é blockchain, ela se tornou um tema muito acessado no ano passado, diversas iniciativas começaram a aparecer e a surgir nesse último ciclo, porém sempre permeava por um aspecto fundamental que era dados. Então, desde como eu coloco esses dados on-chain, como que eu coloco esse dado como prova da verdade on-chain, de onde vem esse dado, qual que é a fonte. E um dos projetos que fez isso com dados sustentáveis e trouxe um desafio extremo ali, tanto para as conversas regulatórias como para o parceiro que acompanhou, foi o projeto da Econave, que ele ia de captura de dados dos produtores rurais para colocar isso on-chain e disponibilizar crédito on-chain de forma sustentável. E aí, Paulo, é uma pergunta para você. Olhando para esse desafio de dados, sejam eles on-chain, ou como trazer isso via oráculo, ou até na questão de cibersegurança e soberania desses dados, qual que é o maior desafio que você entendeu ali no projeto e que você os orientou ali para cumprir esse desafio encontrado?
Bom, primeiramente foi um prazer a gente ter, na verdade, o Breno e a Econave com a gente, tá? A gente teve muitas conversas em cima de infraestrutura, como utilizar o blockchain, enfim, gargalos que possam ter nesse segmento, até porque a proposta da Econave, de uma certa forma, é você estar ali rastreando, né, a cadeias do agro. Então, isso gera uma série de transações. Multiledger entende um pouco disso, até porque uma das nossas iniciativas também é um pouco disso. Mas, principalmente, entender, né, quando você utiliza, né, na camada on-chain e off-chain, isso sim foi um trabalho bem minucioso que a gente trouxe isso para eles e eles conseguiram ter uma percepção. Mas o grande mérito da Econave, né, é a forma como ela traduziu os dados brutos, né, desse agroecológico para dentro de um formato financeiro. A gente vê que isso está acontecendo, é um estágio hoje na estrutura financeira em como a gente consegue fazer essa portabilidade da forma correta para as finanças, né? Mas a gente entende que isso também não é só o grande objetivo. A gente viu aqui no Lift Data um colega falando muito sobre isso e depois, né? Porque o dado também tem a ver com a qualidade daquele dado. E a gente tem um desafio muito forte que beleza, a gente conseguiu pegar esses dados em silos, mas e aí? Qual é a frequência desse dado? Esse dado ele é atualizado porque o ritmo da finança e do que está acontecendo exige uma certa atualização. E muitos desses silos são atualizados anualmente, né? Como é que você entende isso? Como é que você prepara isso? Como é que você... E aí a gente começa a entender uma questão da auditoria contínua, né? Que é uma camada onde a gente começa a validar o que está acontecendo no pré e no pós, principalmente. E entender como é que a gente consegue também trabalhar a questão da inadimplência, que isso é muito forte, é o que a gente vem entendendo, até mesmo com os bancos, né? Porque, beleza, você conseguiu coletar esse dado, mas e aí? Ele está indo com um propósito, né? Esse financiamento, esse crédito, como é que eu vou fazer? E isso é um critério, é um ângulo de visão que até mesmo dentro da Multiledger a gente está tentando identificar como é que a gente faz isso. E aí a gente começa a olhar o cenário de uma forma um pouco mais macro, como cadeias de valor, e como é que a gente consegue ajudar essa cadeia. Porque a cadeia, na verdade, elas são elos, onde você tem desde o pequeno até o grande. E como é que você consegue, na verdade, dentro de um programa implementado, fazer esse financiamento direcionado, mas trazer benefícios para aquela cadeia. Às vezes é uma suinocultura, que é onde tem um potencial imenso internacional em ganhos de novos mercados, caso ela consiga atingir certos objetivos com transformações sobre esse financiamento, e que um deles também vai ser aquisito de sustentabilidade. Então, quando você consegue incorporar tudo isso, você vem com um outro layer, que é manter aquele dado, manter essa qualidade. Então, tem vários níveis ainda para a gente conseguir amadurecer isso. Eu ouso dizer que um próximo momento vai ser isso. A gente vai começar a trabalhar, ok, mas como é que a gente audita? Isso é um grande problema. A gente esteve ontem no CEBAN e a gente entendeu que hoje, lá no Ministério da Fazenda, que teve uma apresentação, que é a questão da auditoria. Beleza, você consegue fazer o MRV, né? Mas como é que você audita a qualidade desse dado? Então, tem uma série de problemas que estão vindo aí, mas a questão da auditoria, né, em cima desses dados traduzidos, é que eu acho que é o grande pulo do gato depois. Sim, sim, e eu acho que isso faz uma junção com tudo que foi falado até aqui, e vai desde coleta de dados, a automação que o Wagner falou, que é exatamente isso. Como que eu trago uma programabilidade para essa auditoria ou para essa captura, mesmo que eu use dados abertos? Eu tenho várias fontes de dados abertos que, vez ou outra, elas mudam alguma questão de segurança e eu não consigo mais capturar aquilo. Então, como identificar isso de forma automática, como trazer programabilidade também para esse aspecto off-chain e servir outros sistemas, né? Eu acho que a discussão ela passa por isso. E ainda nos dados,
olhando para esse aspecto também, tivemos um baita projeto, que apresentou aqui mais cedo, que foi usando dados do Open Finance para criar um tutor de educação financeira. E aí, dentre os desafios, tem, desde a arquitetura e ETL desses dados, o uso de inteligência artificial e a governança disso. E aí, Ulisses, a pergunta para você. Como que você tem olhado para esse aspecto de governança da IA sobre dados tão sensíveis ali? E o que vocês acham que vai ser o próximo passo para a larga adoção disso? Boa pergunta. Outra paixão. A Open Finance é um projeto que está no meu segmento. É público, passou de 1 bilhão de requisições para 3 bilhões. Né? Ainda assim, tem muita gente que desconfia. Né? Caso pessoal, amigos me procuram e falam assim, não confio. Né? Como assim vou dar meus dados? Né? Eu acho que tem um ponto aqui que é o benefício que eu teria com isso. Quer dizer, eu vou correr um pseudo risco, apesar de ser regulamentado pelo Banco Central, etc., etc., mas eu vou ter algum benefício com isso. Então já começaram a aparecer, né? Créditos mais baratos, seguros mais baratos, migração de crédito. Então, eu acho que o próprio nome do projeto, né, Open Data, eu acho que a evolução agora, primeiro, é incluir mais dados, né? Eu tenho a convicção, vocês podem me bater depois no café, que orçamento é familiar, né? Hoje, Open Finance, a maioria é individual, né? Eu não tenho do meu cônjuge ou do meu, sei lá quem, junto no meu orçamento. E outro ponto que acho que afeta muito, e particularmente os velhinhos que nem eu, é medicina, né? Os seus dados médicos, né? Influencia muito no seu orçamento futuro o seu prognóstico de saúde. Então, esses dados vão vir para ajudar no Open Data, tudo. Particularmente, educação financeira, no meu modo de entender, é um gargalo enorme nesse país, né? A inadimplência, claro, tem a ver com juros altos, mas tem a ver também o saber usar o dinheiro. E ser um tutor nesse sentido, total apoio. E isso envolve o que eu estava falando de infraestrutura adequada, né? Onde está a AWS nisso? Na responsabilidade de um IA que não tenha bias, que não tenha, enfim, o mínimo possível de, não vou falar alucinações, que é um nome feio, mas coisas que levam a uma conclusão errada, né? Então, a ideia, e eu vejo isso muito em cooperativas de crédito que estão comigo, é assim, ensinar o povo, né? Quer dizer, está tão alto o negócio que eu não quero ganhar dinheiro com esse cara que ele vai quebrar, né? Preciso ajudar esse nova forma de encarar desenvolvimento do mercado financeiro, não é visando só o lucro, mas visando a sustentabilidade do lucro, que é uma conversa de longo prazo, vale 2 cafés aqui. Então, é um projeto que me apaixona, eu vou defendê-lo porque, para mim, tem um impacto direto, né? Na educação do povo, que é uma das diretivas aqui do Banco Central, que eu gostaria de até investir mais. Depois eu vou procurar para ver se a gente apoia mais depois do Lift. Olhando, só um adendo aqui, Miguel, do ponto de vista de infraestrutura também, acho que facilita bastante quando a gente traz institucionalidade, você ter uma estrutura de segurança adequada ao nível de pessoalidade ou do próprio dado, né? Então, é um dado extremamente pessoal, é um sigilo bancário. Alguns clientes lá em São Paulo, por exemplo, a gente já nasce com a infraestrutura utilizando algoritmos de criptografia considerados quantum safe, pelo NIST, né? Pelo órgão que acaba regulando os níveis de segurança a nível mundial, principalmente aqui no Ocidente. A gente trouxe um pouco disso também para o projeto, para a CRX, um pouquinho também para a Open Data. E teve um outro projeto que nós trabalhamos, que ele não chegou na maturidade para a finalíssima aqui do Lift, que foi a GoCarbon. E a GoCarbon, eles tinham um desenho de uma plataforma secundária de crédito de carbono, e uma das discussões foi como garantir que aquele lote de eucalipto, que foi considerado, né, um crédito de carbono, ele continua lá. A gente trouxe um algoritmo de IA, né, complementando aqui o Ulisses, um algoritmo de IA treinado junto com a IBM e a NASA, onde ele faz análise das imagens de satélite para poder dar uma segurança maior, automatizando, trazendo velocidade ao processo para que você consiga dar escala e volume como uma tecnologia estruturante. Então, você sabe que ela está lá, você já confia nela, agora vamos discutir daqui para cima como que a gente vai habilitar a parte regulamentar, outros problemas que surgem, mas não vamos olhar mais para a segurança do dado, porque eu já tenho infraestrutura para ajudar nesse processo. Posso só complementar e chamar a atenção de todos?
IBGE, censo de 20 foi adiado, não foi? Estou tentando lembrar a data. Vocês lembram disso, né? Olha que país nós estamos. Nós estamos falando aqui de data, governança de dados, etc. 20 foi adiado para 22. Nós perdemos 2 anos de dados. Então, tem um lado também, dado é importante, etc. Mas nós, como sociedade, também não estamos cobrando, né? Eu não sei se vocês acompanham programas americanos, tem estatística microclima, né? A sua rua vai chover, né? Aqui eu talvez não tenha esse dado. Então, talvez a gente, como brasileiros, que gosto de ser, a gente também tem que cobrar um pouco dos governantes que a política de dados seja, né? Tá, eu tenho prioridades, tenho, mas, pô, será que era o momento de escolher outra coisa para adiar? Já provoquei, agora já foi. Agora. Ótimo, e nessa linha até de provocações, a inovação ela acontece, muita gente chama de uma zona cinzenta, mas eu gosto de falar de uma zona inovativa. Então, é no espaço que você consegue ali, inovar, trazer novas sugestões, sejam elas de mercado, sejam elas tecnológicas, para resolver um problema intrínseco da sociedade. E agora a pergunta para todos. Quais que seriam os pontos que vocês acham que nós precisamos evoluir, ou até de uma flexibilização, para incentivar a inovação aí nesse próximo ciclo? Vou deixar o Wagner Fiquem falar. à vontade. Se o Wagner falar, ele vai bater depois. Fala aí, Wagner. Vamos lá, meu amigo. Sobrou para ele. Haja criatividade, hein? Eu acho que alguns pontos importantes é uma integração ampla de dados, tá? Porque dados financeiros conseguem conversar com dados de saúde, que conseguem conversar com dados demográficos, de educação e tudo mais. Acho que isso é muito importante. Acho que também muito dessa inovação vai vir a reboque do que está sendo desenvolvido em gov.br, em soluções que a SERPRO vem trazendo, que justamente entra na fusão de finanças com o fim que você busca. Então, como eu estava comentando, através do comportamento individual de cada um, você vai conseguir hiperpersonalizar ofertas que caibam exatamente para aquela pessoa. E quando eu falo que caibam exatamente para aquela pessoa, não é aquela coisa de um crédito forçoso ou de empurrar algo. É um ganha-ganha, onde a empresa consegue, de forma salutar, fazer uma venda a crédito, ou um banco consegue emprestar um recurso para alguém que realmente tenha fôlego suficiente para isso. Hoje, o mercado está muito pulverizado e os produtos estão muito de prateleira. Então, sempre tem aquele percentual que é muito alto no Brasil, que é completamente descasado entre oferta e consumo. Então, acho que um grande padrão de inovação vai vir em cima da hiperpersonalização responsável. Bom, eu coloco aqui que a gente precisaria de um DREX, né? A gente está falando aqui de integrações com serviços públicos, de ambiente, de teste, e eu acho que um ambiente, né, de teste aberto, né, para as iniciativas, para as startups conseguirem estar fazendo, rodando as suas aplicações, isso incentiva muito. Mas mais fóruns também, workshops, study groups, né, como a gente vê lá fora, para conseguir fazer as padronizações de tecnologias um pouco mais rápido. Eu acho que isso ajuda muito a gente começar a direcionar para com que a gente vê muitas iniciativas indo para um lado, e aí lá na frente ela tem que dar uma volta, voltar atrás e se encaixar com a regulação. Então, eu acho que as padronizações elas têm que caminhar numa velocidade um pouco mais rápida, entendendo a velocidade que o mercado de inovação que a gente tem aqui no Brasil consegue atingir. Mas, de qualquer forma, eu acho que o Brasil, por si só, ele já tem um ecossistema muito forte, né? Então, a gente já está bem avançado e vem cada vez mais acelerando esse processo. Mas eu acho que, realmente, as instituições, e eu acho que Fenasbac, Lyft, Banco Central, eles são uma referência
mas eu acho que a gente consegue expandir isso um pouco mais e fazer essas integrações por dentro de cada um dessas instituições, esses órgãos, governo, para com que a gente consiga integrar isso tudo. Mas uma grande rede está faltando ser a grande rede de inovação no Brasil, na prática, para com que a gente consiga ter esse ambiente na prática mesmo de teste, né? Como parceiro de tecnologia e um amante de tecnologia, apaixonado, a sugestão que eu dou para a gente aqui, a gente exercitou muito isso no projeto da BB-Chain, foi o que a gente teve mais intensidade, é sair do alvo ao tiro. Então, os saltos tecnológicos, eles têm sido, assim, apaixonante, né? Estou repetindo a palavra. Impressionante, a gente começa um projeto, se o projeto demorar 2 anos, ele termina uma tecnologia que já é legada, que ninguém usa mais, principalmente se a gente está falando de IA, né? Os saltos tecnológicos foram muito altos. Nas discussões com a montagem da infraestrutura na BB-Chain, o André ele forçava muito nessa questão do problema ser resolvido. Então, muito do que ele viveu lá dentro, né, da infraestrutura do Drex, com as discussões todas que nós tivemos. E do ponto de vista de tecnologia, e não menosprezando, a tecnologia utilizada no projeto da BB-Chain é uma tecnologia de mercado aberta, que já é utilizado hoje, inclusive, no nosso sistema financeiro aberto, na central do Pix, por exemplo, aqui com o Banco Central. Então, as camadas que eles construíram foram em cima de tecnologias que já são aprovadas, já são usadas, já são provadas em altíssima escala dentro do mercado financeiro nacional. E a discussão é como juntar a caneta com a tampa da caneta, né? Escolher um lápis para escrever no espaço ao invés de criar uma caneta esferográfica a vácuo e para eu conseguir escrever sem gravidade. Então, é isso, a gente conseguir, sim, olhar para a tecnologia, olhar para os saltos tecnológicos, que são, mais uma vez, apaixonantes, mas focar no caso de uso, focar no problema ser resolvido, o que de fato o cliente final a comunidade vai ganhar com isso, o usuário final, para que a gente sim aplique tecnologia, muita inteligência, muita inovação, muita criatividade que nós temos de sobra para construir essas tecnologias estruturantes que algum dia foi um código legado rodando dentro de equipamentos privados. Hoje a gente tem o Pix correndo com tecnologias abertas, né, em cima de Red Hat, que é uma empresa do grupo IBM. E o próximo passo, falando em blockchain, as redes on-chain, permissionadas, redes abertas, públicas, a gente fugir um pouco da tecnologia e se apaixonar um pouco mais pelo problema para que a gente crie alguma coisa simples, fácil, sem atrito e que resolva um problema de verdade. Sobre o último, né? Last but not least. Eu queria ver essa nova rede financeira tokenizada IA. Acho que é uma boa provocação. Mas como cidadão, eu vejo a bandidagem se especializando e dando golpes fora do arco da velha, como diria minha mãe. Eu acho que é uma provocação para o Lift, né? Para a gente abrir aqui um projeto de prevenção, segurança, em outro nível, né? Com IA, enfim. Vamos antecipar como é que é? Tem até um filme com isso, né? O cara antecipa o crime... Minority Report, obrigado. Tá difícil, a cabeça já não vai mais. Será que a gente não consegue fazer uma coisa semelhante, juntando os dados de CVM, Banco Central, sei lá, todos eles, e juntar enfim... Eu vi o esforço do lado de lá, a FGC é um cliente da AWS também no meu território, a dificuldade que é pegar, sei lá quantos, deu quase 40 bi, e manter um sistema seguro. Será que a gente não pode fazer o contrário, ser proativo e desenvolver talvez um projeto aqui no Lift? Já estou provocando o Rodrigo aqui, já até enfiou a cara dentro do celular, mas para a gente, de repente, fazer isso, né? Provocar um projeto de fraude, antifraude inteligente. Ele vai pensar, a gente já... Não deixa ele, a gente prende ele antes. É provocação, mas acho que faz sentido. Faz total sentido, e até um aviso aqui para... Caso você tenha um projeto, o Lift ele é um ambiente para projetos pessoa física. Então você não precisa inscrever o seu projeto vinculado a uma instituição. Então é um espaço de inovação onde os servidores do Banco Central se disponibilizam para acompanhar os projetos, a equipe da Fenasbac e os parceiros tecnológicos também disponibilizam, além da mentoria, cartas de serviços para que vocês possam desenvolver esse projeto e trazer mais inovações para o sistema financeiro nacional como um todo.
Então, esse painel, eu acho que ele evidenciou ainda mais a participação e a importância dessa junção e desse alinhamento entre regulador, mercado e inovação para a geração de um sistema mais inovativo e cada vez mais seguro. Então, uma salva de palmas, por favor, para os parceiros tecnológicos. E chamo... Fotinho? Fotinho? Peraí, deixa eu arrumar o cabelo. Muito obrigado aos participantes do painel. Eu peço que se posicionem ali na lateral do palco para a foto oficial. Muito obrigado mais uma vez aos participantes do painel Tecnologia que Impulsiona.